E Ronaldo Fenômeno admitiu que quer comprar o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e conta também se Carlos Vinícius, centroavante que está ficando livre na Europa, pode virar opção para o São Paulo. Já Lucas Evangelista foi apresentado no Palmeiras e explicou o motivo que atrasou sua chegada ao Verdão. Para completar, o Flamengo planejando sua estreia ou inauguração do estádio. Falou também sobre Matheus Pereira no Cruzeiro. Será que o Galo tem alguma chance de ser o substituto do Leão no Super Mundial de Clubes? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Sábado de duas partidas importantes por aqui. Tem Ceará e Fortaleza, Avaí e Chapecoense. São jogos tão difíceis que vou optar por não apostar neles. Gostaria de deixar minha sugestão com partidas internacionais. Preciso da vitória do País de Gales contra o Cazaquistão, preciso da vitória da República Tcheca contra a Ilhas Faroe no final do primeiro tempo e no fim do jogo, além de precisar da vitória de Montenegro contra Gibraltar. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$220. Para você apostar nessa ou em qualquer outra possibilidade, super simples. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na Betano, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar apto para fazer a sua aposta. Lembrando, jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que com o time titular empatou com a Ponte Preta em amistoso disputado nesta sexta-feira em Campinas. Mas, no segundo tempo, usando as reservas, a Portuguesa acabou ficando na derrota por 3-1 para a Macaca. Já a Argentina venceu na noite dessa sexta-feira o Uruguai em Montevidéu, o único gol da partida marcado por Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo. Dessa maneira, a seleção argentina está a um ponto de confirmar matematicamente sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Já o Uruguai perdeu a Arrascaeta, que sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo e foi substituído por De La Cruz, outro jogador do Flamengo, e é o segundo atleta rubro-negro que se machuca nessa rodada das eliminatórias. O Gerson já havia sentido um incômodo na partida do Brasil na quinta-feira. Para completar o giro de notícias, contar que a CBF enviou um ofício aos clubes afirmando que, no Brasileirão, somente o capitão vai poder falar com o árbitro. E mais, os goleiros terão a oportunidade de ficar com a bola por apenas 8 segundos. Se algum goleiro estender esse prazo, o árbitro vai marcar escanteio para o adversário. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Vinícius Júnior prometeu fazer uma visita ao Atlético, time mineiro da segunda divisão do Brasil. Se não entendeu nada, eu explico. É que Vinícius Júnior e alguns sócios acabaram por adquirir o Atlético. O clube virou uma SAF e teve um percentual importante comprado. Vinícius Júnior participou dessa aquisição e estará em breve em São João del Rei. Hora de falar sobre Haaland, centroavante do Manchester City, que está se tornando um dos maiores colecionadores de carros do planeta. Ele acaba de comprar uma edição limitada da Bugatti Tourbillon, carro avaliado em 24 milhões e meio de reais. Importante contar que essa edição limitada vai produzir apenas 250 modelos em todo o mundo. E a garagem do Haaland já conta com vários outros carros extremamente desejados. Ele tem, por exemplo, uma Porsche 911 GT3 RS, um Mercedes AMG One, uma Ferrari Monza SP2, um Rolls-Royce Cullinan, além de uma Range Rover Sport e uma Audi RS6 Avante 4. Você que também é apaixonado por carros, vai usar o espaço para comentário para dizer quanto é que vale toda essa coleção de automóveis que o Haaland gostaria, que o Haaland tem e que todos nós gostaríamos de ter. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem alguma chance de assumir a vaga do Leão no Super Mundial de Clubes?
Essa informação acabou correndo entre torcedores do Galo e na live que eu fiz na noite dessa sexta-feira, teve muito atleticano que me perguntou. Antes de trazer a resposta, deixa eu só explicar o que aconteceu. Ao longo da sexta, a FIFA tirou o León, clube mexicano, onde joga o James Rodrigues, da competição do Super Mundial de Clubes marcado para junho e julho nos Estados Unidos. A alegação é de que não pode ter dois clubes de um mesmo dono. O dono do León também é dono do Pachuca. Diante desse cenário, a grande especulação agora é quem vai ficar com a vaga do León. O Atlético, de acordo com o jornal O Tempo, monitora essa situação e sonha com a possibilidade de disputar o Mundial. Os predicados do Galo para desejar essa vaga são o fato dele ser o atual vice-campeão da Libertadores. O campeão foi o Botafogo, que assegurou vaga no Mundial graças a essa conquista. O Galo também lembra que ele é o terceiro colocado do ranking da Conmebol e só não está na competição porque houve uma alteração na forma de classificação dos times. Se valesse apenas o ranking, o Atlético estaria classificado. Mas a Conmebol e a FIFA decidiram que apenas dois clubes de um mesmo país poderiam participar do Super Mundial, a menos que mais clubes desse país se classificassem graças a títulos. Então, na teoria, ninguém pode ter mais do que dois representantes, nenhum país pode ter mais do que dois representantes. O Brasil só tem 4 representantes, porque Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo se sagraram campeões da Libertadores da América. Não quero causar esperança à toa do torcedor do Galo, como a vaga do León pertence à CONCACAF, a tendência é que a escolha seja de um time que atue ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no México. Há também uma possibilidade da Costa Rica, mas de um time que pertence à América do Norte ou América Central. As principais alternativas hoje são o Los Angeles FC dos Estados Unidos, que foi o vice-campeão da Conca Champions, ele perdeu a final para o León. Pode pintar também o Alajuelense, que é um time da Costa Rica, que é o melhor classificado no ranking da FIFA, excluindo mexicanos e americanos. Se a FIFA decidir colocar outro mexicano, aí deve pintar o América. Se a opção for por outro americano, pode pintar o Philadelphia Union. Preciso falar agora sobre o estádio do Flamengo. Quando é que o BAP pretende inaugurar a futura casa rubro-negra? Nos planos de Rodolfo Landim, a ideia é que a inauguração acontecesse no mês de novembro de 2029, mas a julgar pelos primeiros movimentos do BAP como presidente, você pode esquecer essa data. Ouvi de uma pessoa próxima ao BAP que é quase impossível cumprir tal cronograma. Primeiro porque o atual presidente entende que o projeto foi feito às pressas, tudo com a intenção de garantir votos na eleição para presidente que aconteceu no fim do ano passado. Outro problema grave, a conta não fecha. Landim imaginava que seria necessário 1 bilhão e 900 milhões para a construção desse estádio. Já o BAP e seus pares asseguram que não dá para construir a Arena Rubro-Negra por menos do que 3 bilhões de reais. Diante desse cenário, o estádio deve ficar mais para frente, até porque o BAP não quer tirar dinheiro do departamento de futebol para colocar na construção desse estádio. Só para completar, vale a lembrança de que a aquisição do terreno no gasômetro onde o Fla construirá seu estádio custou cerca de 150 milhões de reais. Por falar nessa compra, ela foi uma das responsáveis pelo aumento importante da dívida do Flamengo no segundo semestre do ano passado. Hoje, a dívida do Fla gira na casa dos 346 milhões. Ela era, no fim do ano retrasado, de apenas 48 milhões. Segundo o BAP, a compra do terreno do estádio, além das aquisições de Alcaraz e Plata, foram as grandes responsáveis pelo crescimento da dívida no segundo semestre de 2024. Hora de falar sobre Matheus Pereira, que vai ficar de fora de mais um jogo do Cruzeiro. É bem verdade que não passa de um jogo-treino, mas às 18h30 desse sábado, o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A delegação cruzeirense já está no interior de São Paulo e o Matheus Pereira não viajou, como já havia acontecido na semana passada diante do confronto contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Não há problema em relação à ausência do Matheus Pereira, ele tem sido liberado dessas atividades fora da cidade de Belo Horizonte por conta da gravidez da sua esposa. A Thalita está grávida do primeiro filho do casal e ela pode ter o nenê a qualquer momento. Então, para não perder o parto, o Matheus Pereira fez esse pedido aos dirigentes e também ao técnico Leonardo Jardim e foi atendido.
Se o nenê nascer, a partir daí ele passa a se juntar nos próximos jogos treino e amistosos ao restante da delegação. Importante contar que no meio da semana o Cruzeiro também fez um jogo treino, dessa vez contra o Pouso Alegre na Toca da Raposa 2, e o Matheus Pereira participou da primeira parte da atividade, jogando 45 minutos. Existe muita dúvida do torcedor cruzeirense em relação ao Matheus Pereira por conta de uma série de atitudes do próprio atleta. No início dessa temporada, lá nos Estados Unidos, ele chegou a dar a entender que não ficaria. Depois surgiu uma proposta do Zenit, que foi recusada na última hora pelo Matheus. Atleta que também foi alvo do Palmeiras, existia uma possibilidade de troca com o Flamengo e o Cruzeiro gostaria de mandar o Matheus Pereira para receber o Luiz Araújo. No final das contas, ele fica e deve ser utilizado com frequência pelo Cruzeiro, apesar de um problema antigo com o Leonardo Jardim. Ambos trabalharam juntos nos tempos de Al Hilal, houve uma discussão séria e a partir daí o Matheus Pereira nunca mais jogou na equipe saudita. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, apresentado nessa sexta-feira como reforço do Palmeiras. A 7ª contratação alviverde, que faz com que o Palmeiras tenha gastado mais de 440 milhões de reais nessa temporada, concedeu uma entrevista emocionada. Primeiro, ao lembrar da mãe. Importante contar que a mãe dele faleceu em 2023 e a Leila Pereira surpreendeu o Evangelista entregando uma camisa do Palmeiras com o número 30. Que havia sido o número escolhido pela mãe para que o Evangelista jogasse em outro clube. O Evangelista também contou um pouquinho da emoção, lembrando de um episódio que havia acontecido na própria sexta-feira. Palavras dele, abre aspas, vou contar um acontecimento de hoje. No celular às vezes aparecem fotos aleatórias. Hoje abri e tinha uma foto da minha mãe de 2015, quando assinei meu primeiro contrato na Itália. E a mensagem que senti no meu coração é de que ela está comigo, feliz nesse momento. Desde que acordei, senti a presença dela. Parece coisa de outro mundo, mas é uma mensagem de que eu fiz a escolha certa, fecha aspas. Legal contar também que nessa entrevista coletiva, o Lucas Evangelista explicou o motivo do atraso em sua contratação pelo Palmeiras. Você vai lembrar que ele foi submetido a uma primeira bateria de exames, mas o Palmeiras decidiu colocá-lo, submetê-lo a uma segunda bateria, porque havia identificado algo que deixou uma preocupação. O Evangelista contou do que se trata, abre aspas para ele, tinha feito uma bateria de exames no Bragantino que apontou um nódulo benigno no pulmão. Deve ser alguma cicatriz que ficou por conta de uma gripe forte que tive ou algo do tipo. Então, segundo o Evangelista, ao fazer a primeira rodada de exames no Palmeiras, o Verdão constatou esse nódulo no pulmão e fez mais exames para saber se de fato era benigno, e com a confirmação, o Palmeiras oficializou a contratação do atleta que teve passagem na base do São Paulo. Preciso falar agora se Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, pode virar reforço do tricolor. Especulação que tem ganhado os noticiários são paulinos. E toda live que eu abro por aqui sempre tem algum São Paulino me perguntando: Nicola, e o Carlos Vinícius tem chance? Vou direto à resposta: a chance é zero. Primeiro porque o São Paulo não precisa de centroavante. Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham, é um camisa 9, goleador, que não vive uma boa fase no Fulham, mas que já teve bons números, por exemplo, pelo Benfica, pelo Mônaco, pelo PSV, entre outros. Qual é a lógica de o São Paulo contratar um centroavante tendo Caleri, André Silva, além de Rian Francisco? Nenhuma lógica nisso, especialmente para um time que passa por enormes dificuldades financeiras como o São Paulo. Tricolor não pode se dar o luxo de contratar jogadores por uma posição que já está super bem servida. Nicola, mas será que o Caleri e o André Silva não podem sair? Recentemente eles foram alvos de especulação, mas ambos reafirmaram a vontade de permanecer no clube. Só para completar, Carlos Vinícius, livre no mercado, vai exigir do clube que o contratar, do Brasil, um salário superior a R$1 milhão por mês. É que ele já ganha cifras parecidas no exterior e o fato de estar livre vai permitir a ele cobrar luva, prêmio pela assinatura do contrato. Então, o clube brasileiro que fechar com o Carlos Vinícius, você pode ter certeza absoluta que vai desembolsar pelo menos R$1,5 milhão mensais. São Paulo deve fazer alguma contratação na metade do ano, mas antes vai precisar se desfazer de atletas, colocar algum dinheiro em caixa e vai buscar reforços para posições mais carentes do que essa de centroavante. Confesso que não entendi absolutamente nada em relação a essa especulação envolvendo Carlos Vinícius e o São Paulo.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno concedeu na noite dessa sexta-feira uma entrevista ao Charla Podcast em que ele afirmou vontade de comprar o Corinthians caso o Timão algum dia se transforme em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A frase do Ronaldo foi a seguinte, abre aspas, o dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou comprador. Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer e envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e olhar para frente com um orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro e, organizado, vai faturar ainda mais, fecha aspas. Bora para algumas observações. Primeiro, contar que o Ronaldo, apesar da carreira gigante, não tem capacidade para sozinho comprar o Corinthians. O último levantamento feito sobre o patrimônio do Ronaldo estimava que ele era dono de mais ou menos R$1 bilhão. Certamente uma eventual venda da SAF corintiana custaria muito mais do que isso. Segundo ponto importante, Ronaldo quer comprar a SAF do Corinthians porque sabe que trata-se de um dos maiores projetos do futebol brasileiro. Já contei para vocês que o Pedro Mesquita, o então diretor da XP, que fez uma série de negócios, por exemplo, como da compra do Ronaldo no Cruzeiro e do John Textor no Botafogo, sempre que buscava investidores no exterior, ouvia que o maior alvo era o Corinthians, que quando ele tivesse alguma coisa do Corinthians, que era para buscar esses investidores, que eles teriam a maior vontade de adquirir o Timão. Outra coisa importante, Corinthians não está à venda e ao que parece dificilmente estará tão cedo. Augusto Melo, assim como seus antecessores, bate na tecla de que não há a menor chance de aprovar internamente a chance de venda do clube. Só para arrematar, vale a lembrança também de que o Ronaldo, que já passou pelo Corinthians e fez uma história bonita como atleta, já é dono de um clube. Ele possui desde 2018 o Valladolid da Espanha. Comprou e esteve à frente do Cruzeiro, também como SAF de 2021 a 2024. Nessa mesma entrevista, o Ronaldo se declarou rubro-negro de infância e corintiano por conta dessa relação estabelecida com o clube. Só para arrematar de vez, nessa mesma entrevista ao Charla Podcast, Ronaldo chegou a declarar que quando chegou ao Cruzeiro se deparou com algumas coisas bem estranhas, como por exemplo o repasse de graça de 20 mil ingressos por partida para a máfia azul, torcida organizada da Raposa. Além disso, 50 camisas para conselheiros. Essas duas práticas foram cortadas logo de cara e lhe causaram algumas dificuldades no dia a dia do futebol. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se você puder comentar também, o faça. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Abraço, bom sábado, tchau.